Graça e paz, bom dia. Você já parou para pensar no poder da palavra não? A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 9, na parábola das 10 virgens, que 5 virgens prudentes tinham azeite nas suas lamparinas e como o noivo se atrasou, as 5 virgens que eram imprudentes queriam o azeite emprestado daquelas 5 que tinham ali, na verdade, as suas reservas. Porém, as 5 prudentes disseram não. E quando foi a meia-noite, né, o noivo aparece e aquelas que tinham o azeite, então acenderam as suas lâmpadas e foram encontrar o noivo. Porém, aquelas 5 imprudentes não tiveram a mesma sorte, já que elas não possuíam o azeite para acender as suas lamparinas. Então, o que proporcionou para aquelas prudentes poderem encontrar o noivo foi exatamente a palavra não. Quando elas disseram não para as imprudentes, elas estavam dizendo sim para si mesmas. E isso acontece conosco também. Então, fazer meio trabalho dá o mesmo trabalho que fazer o trabalho completo. As prudentes fizeram o trabalho completo, ou seja, compraram o azeite e te deixaram uma reserva, também caso aquele azeite acabasse. Porém, as imprudentes compraram o azeite, porém não compraram com sobra, para que tivesse uma reserva para poder, se caso acabasse, elas terem no meio da noite para acender as suas lâmpadas. E por isso elas perderam o encontro com o noivo. Você chega ao seu propósito não pelos sims que você fala, mas pelos nãos. São os nãos que te colocam na direção certa. São os nãos que não permitem que você se desvie daquilo que é o propósito de Deus para você e o propósito do seu coração. Quantos casamentos foram desfeitos por um sim dito na precipitação? Por um sim que foi dito quando na verdade deveria ter sido dito um não, né? Dizer não pode te poupar de grandes problemas no futuro. Abraão poderia ter dito não quando Sara lhe ofereceu Agar, mas porque ele disse sim, mesmo sabendo que aquele não era o propósito divino, né? Abraão acabou causando um problema que persiste até hoje. A descendência de Ismael continua em guerra com a descendência de Isaac, justamente por causa de um sim que deveria ter sido um não. Então, como identificar uma oportunidade, né, quando essa oportunidade não é para mim? Porque existem oportunidades que parecem ser coisas maravilhosas, mas na verdade é um cavalo de Troia, que quando entra na sua vida te destrói, quando entra na sua vida traz coisas ruins para você. Então, se essa oportunidade quebra um princípio da sua vida, então ela não é para você. O exemplo de Davi, que poderia ter matado Saul. Davi sabia que Saul era o seu inimigo. Porém, Davi sabia também que Saul era ungido de Deus. E por ser ungido de Deus, Saul não poderia ser tocado por Davi. E Davi sabia disso. Então Davi diz um não para a oportunidade de matar Saul. E esse não, né, proporciona bênçãos na vida de Davi. Pior do que perder uma oportunidade é entrar numa oportunidade que não é para você. Quantas pessoas entraram em situações difíceis por conta disso? Aproveitaram uma oportunidade como se aquilo fosse algo extraordinário e quebraram a cara. Investimentos mal feitos, empresas abertas em hora errada e com sócios errados, relacionamentos iniciados de maneira errada, um sim que foi dito de uma forma no lugar errado, na hora errada, onde deveria ter sido dito um não, acabou colocando você numa situação difícil. Então dizer não é uma habilidade que você precisa treinar. Se você souber dizer os não certo na sua vida, com certeza o seu propósito será cumprido em Deus. Qual é o poder de um não? O não te leva mais longe que o sim.
O 14 bis foi precedido de 13 nãos. Ou seja, Albert Santos Dumont só conseguiu o voo inaugural a ser o pai da aviação porque os nãos que ele recebeu impulsionaram ele em direção ao propósito. E até que ele recebeu o sim, quando ele consegue decolar então com 14 bis e fazer sucesso, né? Com aquele primeiro avião. Então, o não, ele te faz viver o seu propósito. Isaac, quando teve os poços entulhados, na verdade, ele estava sendo impulsionado em direção ao local que era preparado por Deus para ele. Então, os nãos que Isaac recebeu quando entulharam os poços, levou ele ao lugar que Deus desejava que ele tivesse. Então, um não, ele fortalece a sua caminhada. Um não, ele te impulsiona, ele te dá coragem para você enfrentar desafios. O não, você já tem, então você corre atrás do sim, né? Atrás da realização. O não protege a sua família, protege a sua empresa, protege os seus sonhos, protege os seus projetos. Quando você sabe colocar o não na hora certa, no lugar certo, tudo começa a ser favorável para você. Então, o que você pode dizer, fazer para dizer um não? Como que eu posso dizer um não? Então eu preciso decidir. Eu preciso decidir quem eu vou escutar. Porque se eu escutar qualquer um, com certeza eu vou ser desviado do meu propósito. Se eu disser um não para certas conversas, para certos assuntos, eu vou ser impulsionado em direção ao meu propósito. Onde você quer chegar? Você precisa saber dizer não para caminhos que não são caminhos perfeitos, porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas seus fins são caminhos de morte. Então, quais as coisas que você precisa vencer para dizer não? Então, a primeira coisa que eu preciso vencer, constrangimento. Por quê? Porque normalmente quando eu digo não, eu me sinto constrangido. Principalmente pessoas delicadas, sensíveis demais, têm dificuldade de dizer não. Eu preciso vencer a pena, porque eu não posso dizer não e ficar com pena da outra pessoa, dizer sim porque eu estou com pena da pessoa. Porque quando eu digo sim para uma situação que fere um princípio meu, eu estou dizendo não para mim mesmo, para aquilo que Deus preparou para mim. Então eu preciso saber dizer não, né? E sentir pena, mas não dizendo sim, mas orientando aquela pessoa no sentido da realidade. O desconforto, né? Muitas vezes dizer não traz desconforto para nós. Mas às vezes o não é libertador. Ele vai te levar em direção ao seu sonho, ao seu projeto. Então você precisa dizer não para algo que te rouba a paz, para aquilo que te rouba as suas oportunidades, para aquilo que atrapalha a sua relação com Deus, para aquilo que atrapalha o bom desenvolver da sua família. Amizades tóxicas precisam receber não. Então, dizer não é uma habilidade física, porque você precisa treinar para dizer não. É uma habilidade emocional, porque você precisa aprender a controlar suas emoções. E é uma habilidade espiritual, porque você precisa orar para tomar as decisões certas, para saber dizer sim e dizer não na hora certa. E eu quero deixar 3 perguntas para que você faça uma reflexão. Você já entrou em algum problema por não ter falado um não? Quais as dificuldades que você precisa vencer hoje para aprender a dizer não? E qual foi a maior chave que esta mensagem trouxe para a sua vida? Pense nisso. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima mensagem.